coração. Você se humilha primeiro diante de Deus, sabe por quê? Não adianta você querer esconder aquilo que está dentro do seu coração, porque o que está dentro do seu coração, eu não sei o que está, mas Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o seu levantar, Ele conhece o seu deitar. Ele fala, a palavra de Deus fala que mesmo antes que uma palavra saia da sua boca, Ele já conhecia o seu pensamento. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todos os fiozinhos de cabelo que caem da sua cabeça. Então não adianta você querer parecer uma pessoa diante de Deus que você não é, porque Ele conhece. Além de soberbo, você vai ficar, sabe como? Como mentiroso ainda por cima diante de Deus. Então se humilha, rasga sua veste. Você pode sair com a sua roupa bonita, o seu salto alto, porque é legal, com o seu cabelo com chapinha, mas olha, o seu coração dentro está humilde, ele está se humilhando diante de Deus, reconhecendo que sem a presença dele, você não é nada, você não pode nada, você não é ninguém. Nós não somos ninguém sem a presença de Deus. Você sabe quem trouxe cada um de nós para os Estados Unidos? Deus. Porque para pensar a vida que você ia estar levando hoje lá no Brasil. Como que você... Meu Deus. Deus abriu as portas para cada um de nós estar aqui. E eu sei que Deus não abriu essas portas à toa. Pelo simples maravilha de luxo dos Estados Unidos. Não. Tudo tem um propósito. Tudo tem o seu momento certo, tudo tem a sua hora certa. Amém. E ele rasgou as suas vestes. E agora sabe o que ele faz? Ele se vestiu de pano de saco. Se vestiu de pano de saco. Ele se vestiu de um tecido muito grosseiro. Uma coisa que a gente não queria estar vestido. Sabe quando você coloca aquela roupa na máquina de lavar? Aí você bota na secadora. No Brasil você põe no varal, lembra? E eu não sei se alguns aqui tem tempo que não vai do Brasil, mas deixa eu lembrar, refrescar a memória de vocês. A roupa no varal é assim, olha, você põe para lavar, coloca no varal. Aí assim, no Rio de Janeiro, com sensação térmica de 50 graus, em 10 minutos ela está seca. É um espetáculo. Mas ela sai durinha, durinha. Lembra disso? Durinha, durinha. Dura igual, porque você faz assim. Aí quando você põe na secadora aqui, que você põe, né, aqueles papeizinhos que dá cheirinho, tira estática. Aí quando você põe aquela fluff, que você tira da secadora, né, faz puff. A bichinha chega a arma, igual um ursinho de pelúcia, já viu? É tão gostoso, não é? Não é se vestir desse jeito. É um tecido grosseiro que você não quer estar vestido. Você não quer vestir aquilo. É algo que incomoda, é algo que você, no calor, você, sabe? No Rio a gente vai assim, você vai com a roupa daqui, você chega no Rio e você fica, nossa, coisa horrível. Não, eu preciso tirar essa roupa que eu não aguento. Calça jeans, você quer pedir pelo amor de Deus. É assim que você vai se sentir com esse tecido grosseiro, com esse pano de saco. É o sacrifício. É você usar aquilo que você não quer. Você saiu lá das suas vestes, do seu salto alto. Você saiu da sua roupa gostosa, confortável, cheirosinha e vestiu um tecido muito grosseiro, muito duro. Ele incomoda. Sabe o que é isso? É para lembrar que nós precisamos dessa humildade, dessa humilhação diante de Deus. É para lembrar que nós precisamos chegar diante de Deus dessa maneira, com esse pano de saco, com essa roupa que não está agradando. Mas sabe o que acontece quando alguma coisa não está agradando a gente? Sabe o que acontece quando a situação não está agradando a gente? Sabe quando acontece, o que acontece quando aquela situação está passando por cima da gente? A gente sente aquele incômodo e tudo que a gente quer é buscar Deus. Tudo que a gente quer é a presença de Deus. Porque a gente sabe que na presença de Deus a gente
E é desse jeito. É desse jeito que o rei Ezequias chega diante do Senhor. E aí, o rei Senaqueribe enviou uma carta. Dizendo a mesma coisa de novo. O que o inimigo faz com a gente todos os dias. Ele ameaça de manhã, ele ameaça de tarde, ele ameaça de noite, ele ameaça de madrugada. Olha, se você acorda de madrugada para beber água, está arriscado de ser ameaçado de novo por ele, porque ele não está perdendo tempo. Ele quer ganhar a sua alma, ele quer te ver morto, ele quer te ver no chão, ele quer te ver acabado, ele quer te ver com os teus muros minados, a cidade acabada, porque ele quer entrar de sola na nossa vida e ele quer ver a nossa derrota. E é isso que está escrito na carta que esse homem, que o inimigo manda para o rei Ezequias, que acabou, que eles desistam. E Ezequias, quando pega essa carta, depois de ter rasgado a sua veste, de ter vestido de pano de saco, ele corre. E já percebeu que tem situação que a gente anda um pouquinho mais rápido, né? Tem situação que a gente vai mais devagar. Eu estou dando um pedaço, a situação tá boa, eu estou dando conta da coisa. A coisa está indo bem. Aí a gente dá uma descansadinha. Mas quando o bicho pega, quando a coisa fica preta, a gente corre. E a gente corre bem, a gente corre bom para os pés do Senhor. Amém. Glória a Deus. Você sabe o que você tem que fazer com essa carta que o inimigo passou para você, te ameaçando? Pega essa carta. Depois de ter rasgado sua veste, vestido com aquela coisa grosseira, pega a sua carta, vai lá no templo do Senhor, a presença de Deus. Amém. E apresenta a Deus o que o inimigo tem te mostrado. Amém. Sabe por quê? Porque você, contra grandes tribulações, aonde precisa do milagre acontece quando a gente não consegue mais. Quando a gente consegue, não é milagre, é a gente. Então Deus põe certas provas na nossa vida para mostrar pra gente que não tem jeito. Olha, você não vai conseguir. Sou eu que vou fazer. Deus que vai fazer. O seu Deus que vai fazer nessa situação. Sou eu que vou mover essa situação. Então pega essa carta, leva diante de Deus e faça assim igual o rei Ezequias fez. Eu quero ler a oração dele. Ele falou assim: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus. Amém. De todos os tronos da terra. Aleluia. Tu fizeste o céu e a terra. Você está dizendo aí o seguinte: olha, Deus, eu estou te reconhecendo como o Deus de todo o universo, como Deus, o único Deus que fez o céu e a terra. Eu estou reconhecendo que o Senhor está acima dos querubins. Se o Senhor está acima dos querubins, o Senhor está acima dos meus inimigos, o Senhor está acima do diabo, o Senhor está acima do rei Senaqueribe. Seja quem for, o Senhor está acima. Mas vai mostrando a sua carta para Deus. E ele continua assim: dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos e vê. E escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Você sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: Senhor, não é mais meu problema. Até aqui eu fui, morri de medo. Olha, a minha fé quase desfaleceu. Eu procurei o profeta. Mas olha, Deus, escuta o que o inimigo está falando para mim. Apresenta a sua carta para Deus. Apresenta para Deus. Não apresenta para o seu amigo, não. Porque o seu amigo vai correr antes de você. Você, quando der conta, ele já está lá na frente. Mas não. Apresenta para Deus. Que é Deus que vai trazer a solução para o teu problema. Você não pode fazer nada. Deus é que vai fazer. E ele continua aqui. É verdade, Senhor, que os assírios
assírios mataram os povos e lançaram no fogo os deuses. Aí você vai falando assim, olha, Senhor, é verdade, olha, o meu inimigo está se levantando contra mim, o meu marido, meu Deus do céu, só Jesus dá causa para aquele homem, a minha esposa, o meu filho já está perdido em droga, ele já está perdido em tanta coisa, a minha casa eu perdi, não tenho trabalho. Vai apresentando para Deus. Faça igual o rei Ezequias, se coloca diante de Deus humilhado, reconhecendo que você não pode fazer mais nada, que é Ele que vai fazer no seu lugar. Mas ele fala assim, livra-me, Senhor, livra-nos, Senhor, das mãos dos inimigos, livra-me. Sabe o que foi isso aqui que Ezequias fez? Ele fez uma carta para Deus. Ali no desespero dele, ele se ajoelhou diante de Deus e fez uma carta para Deus. Eu quero ler para vocês o que está escrito em 2 Coríntios 3,3. Diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. Já é manifesto que vós sois a carta. A carta está no nosso coração. É um momento de desespero que nós escrevemos a carta. E essa noite aqui é o momento de a gente escrever essa carta para Deus. E eu tenho certeza que eu perguntar a cada um aqui, eu acho que eu vou escrever a carta inteira. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui, você vai ter muito desespero para contar para Deus. Muita necessidade. Necessidade de cura, de libertação, trabalho, a legalização no país, problemas que você não consegue resolver, problemas internos. Eu tenho quase certeza que todos nós escreveríamos a carta, a folha, ao contrário também. E hoje nós vamos estar fazendo a coisa certa, escrevendo para Deus. Amém, Jesus. Escrevendo para Deus, a carta para Deus. Glória a Deus. A carta para Deus é o que você necessita. Eu costumo falar que o que nós precisamos são coisas supérfluas, a gente pode fazer. Agora a necessidade não, a necessidade é diferente. É aquilo que dói, é aquilo que machuca, é aquilo que a gente chora, é aquilo que muitas vezes a gente chora de madrugada, é aquilo que muitas vezes tira o sono da gente, é aquilo que a gente muitas vezes a gente passa raiva, que a gente não consegue resolver aquela situação e a situação aparece no dia seguinte, ela aparece no dia seguinte, ela parece que fica pior, ela parece que vai piorando. Isso aí é sua necessidade, isso é o que você precisa escrever para Deus. Amém. Isso aqui foi o que Ezequias fez. E essa noite aqui, eu quero pedir que vocês parem para pensar, fechem os seus olhos. E eu queria pedir que você se colocasse de pé.